Olá, abençoado. O Espírito Santo colocou essa palavra no meu coração para que eu possa dividir com vocês. A palavra está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo do 8 ao 14. Jesus contou ainda esta parábola. Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava em seu íntimo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, roubadores, corruptos, adultos, nem mesmo como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho. Entretanto, o publicano ficou à distância. Ele sequer ousava olhar para o céu, mas batendo no peito, confessava: Ó Deus, sê benevolente para comigo, pois sou pecador. Eu vos asseguro que estes homens e não o outro foi para sua casa justificado diante de Deus. Porquanto tudo aquele que se vangloriar será desprezado, mas o que se humilhar será exaltado. Nós temos falando aqui de dois grupos de pessoas naquela época. Nós tínhamos os fariseus, são os religiosos, e os publicanos, que tinham a profissão de cobrar impostos, mas eram judeus que eram odiados por judeus por estar sempre cobrando impostos altos, né? Mas todos dois aqui iam para o templo. O templo era a igreja daquela época, né? Mas todos dois faziam orações diferentes. Um fazia a oração por causa dos seus pecados, porque a palavra penetrava no teu peito, né? E ele olhava pedindo perdão dos pecados. Já o fariseu, ele praticava a lei, ele praticava a religião, ele se exaltava, né? Porque cumpria, tentava, desejava praticar a lei. Jesus estava mostrando que aí na igreja nós temos várias pessoas, temos os religiosos e tem a pessoa que pratica a igreja. Nós devemos ir ao templo orar, certo? Ele está falando também lá no Evangelho de Mateus, fala sobre isso, né? Os líderes espirituais, né? Que eles orientam as pessoas erradas a praticar a religião, tá? Em Lucas, quem era Lucas? Lucas era um médico, ele era discípulo de Paulo, né? Ele não viu Jesus, mas ele testemunhou a caminhada de Paulo. Por isso que ele escreveu aí esse terceiro evangelho, certo? Jesus está aqui observando a nossa oração. Devemos ir ao templo? Sim, devemos orar, mas não devemos ser religiosos. Porque que ele fala que os religiosos colocam os obstáculos que a gente não pode chegar no reino dos céus. Hoje em dia, quais são os obstáculos, né, que nós estamos tendo para não chegar no reino dos céus, né? Vamos supor, tem uma religião A, eles centralizam que nós devemos adorar imagens, fazer procissões até as imagens. São obstáculos que não vamos chegar na reino do céu. Tem uma religião B, eles priorizam que nós devemos adorar o sábado, aguardar o sábado, sendo que Deus lá no começo da palavra fala o sétimo dia. Você tem que guardar um dia para você descansar, para você agradecer a Deus, né? O sétimo. Ele não justifica, ele não especifica. Tem uma religião C, ele fala que nós temos que ajudar só o próximo. Quando nós morrermos, nós vamos voltar a essa terra. Também coloca os obstáculos para a gente não chegar no reino dos céus, porque na Bíblia fala que nós só teremos uma vida. Lá ficaremos dormindo. Então tem todos esses obstáculos, né? Então, ver se publicando para a igreja, nós devemos ir para a igreja, sim. Apesar de alguns líderes para fazer com que a igreja a gente pratique a religiosidade, mas você tem que ser cristão. O que é ser cristão? É praticar o que Jesus nos ensina. Eu me lembro uma vez mesmo que eu estava um testemunho de depressão, eu saí da igreja A e fui para uma igreja B. Quando eu cheguei lá, o líder espiritual falou que eu tinha que pagar o dízimo de tudo quanto eu ganhava. Teve um dia que eu cheguei: Senhor, eu não estou conseguindo fazer isso, Senhor. Mas ao mesmo tempo caiu uma moeda na minha frente de 5 centavos. Aí veio uma voz na minha mente, que era o Espírito Santo, falou: você tira 10% de 5 centavos. E falou assim: eu não consigo, Senhor. E agora, Deus, o que eu vou fazer? Ele falou: você está pela graça. A graça é a tua escolha. Pratique uma oferta,
né? Às vezes ele fala, seja dizimista ou ofertante. Ele já manda você escolher. Então Deus manda escolher aquilo que você é melhor para a sua vida, que não te impeça de chegar no reino dos céus, que não te impeça de praticar o reino dos céus. O que é praticar o reino dos céus, né? É a gente ser justo, a gente ser generoso, a gente ser honesto, a gente ser bondoso, a gente amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como Jesus amou o próximo, né? Por isso, esses são os obstáculos. Até o mundo nos coloca obstáculos para não chegar a ter Deus. O mundo coloca aí que a gente tem que fazer, ser viciado em bebida alcoólica, né? Praticar coisas, né, como adultério, praticar como ser glutão, certo? E nós vamos chegar no reino do céu, já que Jesus fala, uma casa que se divide não subsistirá. Já no Salmo 91, Jesus fala assim, vou te saciar de longos dias para você ver minha salvação. Lá no Salmo está escrito. A Bíblia fala isso, certo? Então, aí está Deus especificando através de uma parábola o que é um religioso, o que é praticar a igreja de Deus. Gente, não devemos parar de ir à igreja. A igreja somos nós devemos estar ali dentro daquela igreja, orando para o seu pastor, para o padre, para quem está ali dentro, para ele ser cristão. Nós devemos levar o nosso exemplo àquela sociedade. Por isso você viu ali dois tipos de pessoas que foram para o templo lá, o fariseu e o publicano. O publicano estava praticando a igreja que Jesus, né? O que é a igreja no Evangelho de Lucas? Apresenta o caminho de Jesus, né? Em Atos temos o caminho da igreja. Olha para você ver, esses dois livros juntos formam o caminho da salvação, como centro de referência que Jesus chegou em Jerusalém. A cidade é o ponto de chegar de Jesus, aí ele vai morrer, ressuscitar e subir ao céu, terminando a sua missão. E também o ponto de partida do caminho da igreja, que prossegue a missão até os confins da terra. Porque Deus fala, eu não habito em templo feito de pedra, a igreja somos nós, e nós temos que nos reunir nos templos mesmo para orar, pedir para as pessoas, pedir para o próximo, pedir sabedoria para quem está lá na frente, praticando a religião, né? Nós estamos ter ir na igreja. Isso que significa igreja. Igreja é amar a Deus sobre todas as coisas, é amar o teu próximo como a ti mesmo. Ok? Obrigado.